e a Nara vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 11. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito, que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Joana, neste capítulo, ela vem nos mostrar a importância da amizade que a gente deve ter a todas as pessoas, sem discriminação. Ela veio falar de gentileza, generosidade, carinho, amor, auxílio, ou seja, tudo que pudermos fazer em benefício do próximo. A gente nem imagina o que um minuto de atenção pode representar na vida de uma pessoa. Às vezes até salvar essa vida. Ser amigo é colocar no outro esperança, é relevar o erro, é mostrar o caminho certo, é aliviar a dor. Ser amigo é incluir o outro nas nossas preces. E ser amigo é tentar fazer com que o outro absorva as coisas boas que a gente tem para transmitir. É tentar evitar que ele se desvie para o caminho do mal, que ele evite fazer escolhas erradas que possam trazer complicações para ele. Ser amigo é poder abraçar e beijar sem a menor vergonha. É poder dar as mãos, ser solidário, ser fraterno. Ser amigo é uma bênção. Só que, com certeza, nós iremos encontrar muitas dificuldades, porque vão aparecer pessoas que não vão nos compreender, né? E não vão nos compreender. Mas a gente não deve desistir, temos que persistir nessa nossa missão. Para ser amigo, é preciso amar. Porque quando a gente ama de verdade, a gente passa a ter consciência do desprendimento e da dedicação total. E o maior beneficiado seremos nós mesmos, que passaremos a não mais experimentar o sentimento de solidão, e com certeza seremos recompensados no mundo espiritual e conheceremos a verdadeira felicidade. Uma boa palestra a todos. Jesus, nosso mestre amigo, amoroso, que nos abençoa mais uma vez na tarde de hoje. Aqui nos reunimos, Senhor, para homenageá-lo neste mês que comemoramos o seu aniversário, a sua vinda, e tantos exemplos nos deixastes. Jesus amigo, envolve-nos nos seus braços nesta tarde, e também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, o nosso amigo querido, Glaudston de Paula, nos estudos que ele nos traz com os exemplos do Mestre Jesus. Graças a Deus. Está sendo transmitido pelo canal 14 da TV FEB e pelo TV Seja Barra. Então acesse através do site www.sejabarra.org e você acessa lá e pode acompanhar as nossas palestras ao vivo. Então, bem-vindos
aos nossos internautas. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite não, boa tarde. É o hábito de fazer palestra sempre à noite. Boa tarde. Trazemos o abraço do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, em Niterói. Saudamos também os nossos irmãos que nos acompanham pela FEB TV. E com a certeza que Jesus já enviou um de seus emissários a fim de nos amparar nessa tarde, permaneçamos em paz no propósito de evangelizar. Azedã Moá foi um sacerdote muito convicto das suas capacidades, responsabilidades espirituais. Desde a adolescência, dedicara-se à caridade, aos atos benévolos para as criaturas humanas. Quando chegara por volta dos 30 anos de idade, recebera a notícia, ele que era médium e que travava contato com o mais além, com a divindade, recebera a notícia através da divindade que haveria de chegar o momento em que a mãe do Senhor viria à terra. Conforme o tempo foi passando, ele foi esperando o momento oportuno de encontrar a Senhora que entraria para os anais da eternidade como a mãe do Messias. O fato é que, por volta dos 50 anos de idade, ele entregara-se à prece fervorosa, com unção, e desdobrou-se. Fora levado pelos seres angélicos a uma região feliz, onde um ser angélico, aproximando-se dele, disse: ela está para chegar. Apontou com o dedo uma gruta e também uma fonte. A gruta ele não reconhecia, mas a fonte ele sabia que era em Nazaré. E por assim o ser, saberia que lá encontraria a Senhora que seria a mãe do Salvador. Ele, muito emocionado, depois de travar contato com as almas angélicas, retornou ao corpo. Preparou então a bagagem e rumou, deixando Jerusalém, na direção de Nazaré. Chegando então à fonte, não encontrou como esperava a mãe do Messias, mas observou que, ao longe, aproximando-se da fonte, estava Ana e Eli. A mulher, particularmente, parecia estar envolta com uma luz, como se estivesse vestida de sol, e do seu ventre parecia que estrelas saíam. Ele via pelos olhos espirituais que, de fato, ali estava não a mãe do Senhor encarnada, mas sim sendo gerada no ventre de Ana. Algumas traduções dizem que o pai de Maria de Nazaré não era Eli, mas era Joaquim. Mas pouco nos importa se era Eli ou Joaquim. Adotaremos aqui o nome de Eli. O fato é que ele aproximou-se daquele casal, abraçou a mulher que ele não conhecia, abraçou Eli, falara acerca do sonho, desdobramento, que tivera, e eles então confidenciaram a ele, àquele coração profético, que de fato algo estava acontecendo nas paragens de Nazaré. As flores estavam mais belas, as crianças mais felizes, não havia brigas, os animais corriam livre pelos bosques. Parecia que de fato uma mão de luz pairava sobre Nazaré. Crescia a profecia que ali nasceria uma mulher que mudaria os anais da eternidade, quiçá seria a mãe do Messias, do Salvador. Confidenciaram inúmeras outras ocorrências ao coração de Azedã Moá, que de fato chegara ao denominador comum que naquele ventre estava a Senhora das Estrelas. O tempo passou, 9 meses exatamente. Azedã Moá sentiu uma imensa vontade de retornar a Nazaré. Novamente fizeram a bagagem e retornara a Nazaré. Lá chegando, procurou pela casa de Eli e Ana, para que pudesse encontrar aquele casal novamente e falar da alegria que em seu coração encontrava-se por saber que Maria, a Senhora das Estrelas, iria pousar na terra.
Quando chegara a uma casa muito modesta, bateu na porta, haja vista as informações que estivera pelo caminho, observa que Eli, ao abrir, estava com os olhos marejados. Sem saber o que estava acontecendo, percebe que no fundo da casa uma mulher recitava salmos. Ana estava nas contrações finais, no momento do parto. E enquanto ela contraía o útero, num processo natural, uma outra mulher recitava salmos e outra preparava água para que pudesse receber aquela criança. Eli, profundamente emocionado, abraça a Azedamoá. Ela vai nascer. A minha menina irá nascer. Eu sei. Foi o Senhor que me mandou aqui. E quando estava abraçando, mais uma vez, escuta lá no fundo da casa um choro de uma criança recém-chegada ao mundo das densas energias. Foram para o quarto. Era uma criança muito bela. Desde os primeiros minutos na terra, Maria já se destacava pela sua beleza. Olhos azuis mediterrâneos, cabelos claros. E conforme o tempo ia passando, ela crescia não apenas em beleza física, mas também interna. Demonstrava a sua grandeza moral. E por assim, o ser, por onde passava, deixava registrado um rastro de luz. Um rastro de luz. O tempo foi passando. A menina parecia estar à frente da sociedade, da massa, da turba até então. Tudo aquilo que falava parecia ser de uma ordem elevada. Falava de amor como até então nenhuma criatura humana na terra havia falado. Falava de perdão como até então nenhuma criatura humana tinha falado, tinha asseverado. E por assim o ser, as pessoas acreditavam que ela era uma mulher especial. O tempo foi passando e já na adolescência decidiram que Maria deveria casar-se. A pequena Miriam, Maria, então consorciara-se com José, o carpinteiro. O tempo foi passando e o carpinteiro deveria ir até Cafarnaum, a fim de construir uma sinagoga. Ele, com medo de deixar Maria sozinha, pede para que alguns companheiros a visite costumeiramente, fizessem companhia a Maria, e assim ele poderia partir com o coração seguro, apesar da saudade de Maria. E assim o foi. Ele partiu na direção onde iria construir uma sinagoga. E então, naquela tarde em que ele viajou, ela decidiu ir com duas amigas até o poço, a fim de recolher água num cântaro antigo e assim saciar a sua sede. Era o final de tarde. As primeiras estrelas poderiam ser notadas no firmamento. O sol despedia-se. E ela sentiu dentro de si uma imensa vontade de orar. E orou. Parecia estar saindo fora do corpo, sentindo que vozes cantavam hosanas, aleluias. Não conseguia entender, parecia flutuar. Quando então um ser angélico aproxima-se dela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Ela, na simplicidade e na humildade que era caracterizada a sua existência, não conseguia entender, estava emocionada por travar contato com um ser tão adiantado, tão benévolo, tão vestido de luz, quanto aquele que ficará conhecido como Gabriel. Apraz do Senhor que tu sejas a mãe do Salvador. O Pai do céu deseja que tu seja a mãe do Messias. Ela teve um choque, porque ela, tão simples, porque ela,
O coração acelerou, as lágrimas vieram aos olhos e ela curvou-se, dizendo as palavras inesquecíveis: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a vontade dele. E retornou ao corpo. O tempo foi passando, Maria foi gerando Jesus de Nazaré. José e Maria amavam-se profundamente, respeitavam-se, apesar de que a massa, a turba, tinha um preconceito imenso para com o casal, cuja idade era discrepante. Maria muito jovem, José mais adiantado na idade. Chegara a notícia de que, 9 meses depois, eles deveriam ir até Belém, a fim de fazer o recenseamento imposto por Augusto. José ia sozinho, mas Maria, como só as mulheres sabem fazer e convencer os seus maridos, disse: eu vou. Mas você está na fase final da gestação, mulher. Ah, eu irei, José. Não, Maria, fique, eu irei. Ok, vamos. E foram na direção de Belém. A viagem muito cansativa, ela em cima de um animal, começara a sentir as contrações iniciais, que iriam culminar no nascimento de Jesus de Nazaré na terra, o seu filho, o seu rebento. Chegaram em Belém e não encontraram nenhuma hospedaria, nenhum local onde pudessem pernoitar. Haja vista, diante do recenseamento, tudo está superlotado. Encontraram um companheiro que tinha uma gruta, uma verdadeira estrebaria, onde por ali costumeiramente pernoitavam pastores com animais, e ofereceu a eles aquela gruta. Passem a noite aqui. E assim passaram. As contrações foram aumentando, até que no momento derradeiro, Jesus veio ao mundo. Jesus de Nazaré. Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José e de Maria. A história do amor começara a ser contada, para nunca mais ser esquecida na terra. Passado 8 dias, Maria tinha que levar, juntamente com José, Jesus, o seu Yeshua, ao templo, a fim de apresentá-lo, passar pela circuncisão. Levou Jesus. Lá chegando, um homem notável, um profeta de nome Simeão, abraçara Maria. A história da humanidade mudará por causa de seu filho. E no teu coração, mulher, uma espada passará. Ela não conseguiu entender as profundidades daquelas palavras. Como que uma espada transpassaria-lhe o coração, a alma. Ela não conseguiu entender. E somente depois de 33 anos conseguiria sentir o que seria a espada passando o seu coração e sua alma. O pequeno Jesus, desde as primeiras infâncias, destacava-se. Uma beleza fora do comum, tal qual a sua mãe. Inteligência à frente da massa, da turba ignorante. E quanto mais crescia, quanto mais doava amor às criaturas humanas, mais a Senhora de Nazaré percebia que de alguma maneira estava perdendo o seu Yeshua para o mundo. E entristecia-se, mas resignava-se. Libertava o filho conforme ele ia crescendo, para que ele fosse tal qual flecha viva a iluminar as inúmeras estradas na terra. Na terra.
por volta dos 12 anos de idade, Jesus, Maria e seu pai José foram então até as comemorações da Páscoa. Passaram então um dia em Jerusalém, no templo, e decidiram posteriormente voltar, após a festa, com a caravana. Os homens ficavam em torno da caravana e no meio as mulheres e as crianças. Maria percebia que Jesus não estava com ela, nem com Isabel, sua prima. Foram então até onde José estava, ao redor da caravana, junto com os demais homens, e pergunta: José, onde está Jesus? Eu pensei que estava contigo, Maria. Não está. Onde está Jesus? Tão pequeno, tão jovem, perdido em Jerusalém, perdido por essas estradas. Poderão matá-lo. O que irão fazer com Jesus de Nazaré? Retornaram então para o templo. Passaram-se 3 dias de viagem, chegaram. Procuraram onde estava Jesus. Um sacerdote diz: há um jovem muito belo no templo de nome Jesus. Pode ser que seja o teu filho. Ele fala com os doutores da lei. Fala como até então ninguém falou na terra. Chegaram lá e encontraram Jesus sentado, tal qual um mestre, ainda no corpo infantil, falando para aqueles mais adiantados na idade e sedentos por amor, sedentos por paz. Jesus, falou Maria, como só as mães sabem fazer através do olhar com os seus filhos. Jesus, o que você está fazendo aqui? Talvez Maria tivesse cruzado os braços, como hoje em dia as mães fazem. O que você está fazendo aqui? Eu e o seu pai, José, estávamos preocupados. Você sumiu, meu filho. O que faz aqui? Eu cuido das coisas de meu pai. E sorriu enigmático. José abaixou a cabeça. Maria não conseguiu entender aquelas palavras de seu filho, de seu Yeshua. Ficou muito triste. E pegando o menino pelo braço, retornou para casa. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Por volta dos 13 anos de idade, Maria recebera a visita de Isabel e de seu filho, Iocanã, João, que entraria para os anais da eternidade conhecido como Batista. Narra Amélia Rodrigues que, naquela tarde em que Maria e Jesus receberam a visita de Isabel e de João, as crianças saíram correndo, distanciando-se das mães que estavam na varanda da casa. As mulheres, quando chegaram ao denominador comum de que Jesus e João não estavam ali, ficaram preocupadas. Saíram correndo atrás das crianças. Onde elas estariam? Aqueles 2 meninos, onde eles estariam? Foi então quando, narra Amélia Rodrigues de maneira muito bela, que Maria e Isabel avistaram Jesus e João em uma cena inesquecível. João estava deitado na beira do abismo. Jesus, com o dedo em riste, apontava lá para baixo. Ela queria saber o que Jesus tanto falava e tanto apontava lá para baixo. O que Jesus estava fazendo, estava falando. Jesus, mais uma vez, me deixou preocupada. Deixou minha prima Isabel preocupada. Porque vocês saíram correndo, não avisaram onde estariam. E agora eu encontro vocês na beira do abismo. E você com esse dedo em riste, apontando lá para baixo,
Me explique o que está acontecendo. Eu apresento o campo da batalha do amor para meu primo, João. Que batalha, Jesus? O seu pai, José, não tem nenhuma batalha a travar lá embaixo. Ele novamente sorriu enigmático. Nada mais disse. Retornaram para casa. No dia seguinte, Isabel e João retornaram. Isabel, dando alguns passos de mão dada com João, o seu filho, sentiu o seu coração pedir para que Jesus pudesse ir passar uma temporada, passar algum tempo com ela e seu filho nas montanhas. Virou então para trás e disse: ó Jesus, ó Yeshua, venha conosco. O seu primo João ficará muito feliz se você passar uns tempos conosco. Venha, venha conosco. Ele, segurando a mão de sua mãe Maria, sorriu dizendo: não, é necessário que ele vá primeiro. E nunca mais João e Jesus se encontrariam, a não ser depois de 30 anos. O fato é que aquelas 4 vidas, Isabel, Maria, Jesus e João, estavam entrelaçadas pelo laço do amor, porque quando Maria travara contato com o ser angélico, ela recebera a informação de que a sua prima Isabel estava gerando um bebê, queria abrir os caminhos para o Senhor. Ela então foi até a casa de Isabel, saber se de fato ela estava grávida. E quando bateu na porta de carvalho antigo da casa de Isabel, chamando por Zacarias, o seu esposo, por Isabel, Isabel, que estava no interior, na cozinha, sentiu que dentro dela a criança mexia, parecia estar saltando de alegria. Foi ao encontro de Maria, abraçou a prima que tanto amava e disse: que alegria visita a minha casa hoje, porque aqui está a mãe do meu Senhor. De fato, aquelas 4 vidas jamais seriam esquecidas. Jamais seriam esquecidas. O tempo continuou a passar. Jesus sentiu a vontade de sair de casa cantando o reino de amor e de paz na terra. Todavia, antes dele saíra de casa João, que pelo deserto dizia que Jesus estava na terra, que haveria de chegar o dia que aquele que falaria do amor, da paz, seria tão grande que ele, João, não seria digno de desatar o nó das suas sandálias, das suas alpercartas. E por assim o ser, ele cantava pelo deserto. Se alimentava muito pouco. Chamava as criaturas humanas, João, a reforma íntima, a mudança interior, a deixar que venha para fora um homem novo e um velho não mais exista, a não servir ao próprio ego e assim a servir ao mais alto. Ele convidava as criaturas humanas a banhar-se no rio, simbolizando uma nova criatura nascendo, uma nova criatura nascente no mundo das densas energias. E todas as vezes que uma criatura era emergida do rio, ele então dizia que uma nova criatura era um homem novo. Estava ele batizando as criaturas, falando de amor, de reforma íntima, na beira do rio. E observou que ao longe, um homem muito belo aproximava-se, cabelos e barba à nazarena,
olhos azuis mediterrâneos, rosto parecendo ser de um anjo, era o seu primo Yeshua, que aproximando-se de João, disse-lhe: batiza-me, mas como eu irei batizá-lo? Tu és o rei, o Senhor, eu sou o seu vassalo, me pedes que eu te batize? Batiza-me, João, para que tudo aquilo que estava escrito se cumpra. Jesus foi batizado. E o filho de Maria de Nazaré saiu cantando o amor na terra, mudando os paradigmas éticos. Afinal, grande era aquele que matava, que deixava um rastro de sangue na terra. E Jesus viera ensinar que grande era aquele que amava além da superfície humana, que amava além dos estereótipos pré-concebidos, que amava apenas por amar, sem o jogo escuso que ainda encontramos hoje dos interesses. Deixar um roteiro para que nós não nos percamos nessa busca que travamos para encontrar as fontes do amor e da paz. Eis o Sermão da Montanha. E Maria, a Senhora de Nazaré, recebia as notícias de seu Yeshua, do quanto ele era grande por fazer o bem às pessoas, por decidir estar com a raca, a escória da humanidade, os leprosos, as meretrizes, aqueles que eram esquecidos pela turba, pela massa. Receber a notícia que ele escolhera 12, a fim de continuar a propagar a boa nova, o amor na terra. Entretanto, jamais ela conseguiria esquecer os batidos da porta daquela madrugada de sexta-feira. Era João, o trovão apacentado, João Evangelista. Muito jovem, bateu na porta da casa de Maria e disse-lhe: mãe, senhora, prenderam Jesus. Ela começara a sentir a espada passar pelo seu coração. Prenderam Jesus. Mas o que o meu filho fez? Nada. O que estão acusando Jesus? Estão acusando ele de perturbar a ordem, de causar tumulto. Mas o meu filho só ama. Não pode ser preso. Fora levado à presença dos sacerdotes. Me leve até lá. É tarde. É melhor esperar o sol nascer, mulher. Ó mãe, vamos esperar o sol raiar, e assim iremos na direção de Jesus de Nazaré. Me leve agora. E eles foram. Chegaram lá, Jesus estava preso. Ela observa que do lado de fora da prisão estava um jovem soldado com as características romanas, tão jovem quanto seu filho. Eu gostaria de ver o meu filho. Não. Por favor, eu peço, deixa eu ver o meu Jesus. Ele a empurrou. Ela bateu a cabeça na pedra e um filete de sangue, conforme diz os Espíritos, rolou em sua face. Ela ali sentada ficou até os primeiros raios de sol, esperando para ver o seu Yeshua, a fim de defender. Onde estavam eles, aqueles que eram beneficiários diretos do seu amor? Como não citar Joana de Ângeles, que no texto Solidão em Jesus faz uma narrativa notável através de Divaldo Franco, no livro Messe de Amor, sobre a trajetória de Jesus. Onde estavam aqueles que eram beneficiários diretos do seu amor? Onde estavam os leprosos?
aqueles que ao toque das mãos de Jesus de Nazaré tinham as suas chagas, as suas feridas cicatrizadas. Ele apenas amou. E onde estavam estes para defendê-lo no momento do martírio? Daqueles 12 que tinha escolhido, um traíram e entregara-se ao suicídio. O outro, na mesma madrugada, negara-o 3 vezes, e os demais, exceto o trovão apacentado, João, bateram em retirada, com medo, temerosos. A notícia ia crescendo e crescendo. Ele iria ser assassinado. Maria queria encontrar o seu filho. Onde estava Jesus? João disse: há pouco fora levado à presença de Pilatos. E Pilatos, observando que a massa estava sedenta por sangue, mandara açoitar o seu filho, Senhora, para acalmar a massa, a turba. Ela não conseguia entender por que a massa, a sociedade, queria que Jesus fosse crucificado, sofrer. Que massa era aquela, se não hipócritas? Porque dias antes eles aplaudiram Jesus entrando em Jerusalém. Onde estavam aquelas mulheres que tiravam um lenço e colocavam no chão para que o animal onde Jesus estava em cima pudesse passar? Onde estavam aqueles homens com as folhas nas mãos, cantando hosanas, porque um profeta novo que falava do amor estava chegando em Jerusalém? Todos estavam no pátio, na frente de Pilatos. E quando Pilatos pega Jesus após o açoitar e apresenta a massa, ele vestido de sangue, os mesmos beneficiários diretos diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a história todos nós sabemos. Jesus fora crucificado. E aquela mulher aguentou até o fim, amando, amando. Eu aprendi a amar Maria de Nazaré amando minha mãe. Minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, e eu me recordo, eu tenho 28, eu me recordo como se fosse ontem, minha mãe entrava no quarto com os olhos marejados e falava acerca de uma senhora de Nazaré, dizendo que todas as vezes que a dor, a prova, chegasse na minha vida e dos meus irmãos, somos em 3, deveríamos falar com ela, com Maria. O falar com ela era Maria. Fomos crescendo e as dores foram chegando. Me tornei espírita, meu irmão mais velho continuou católico e o caçula ainda está indeciso. O fato é que as dores chegaram. E todas as vezes que a dor chegava, mamãe falava: fale com ela. No ano de 2011, iniciamos a tarefa de exposição doutrinária no movimento espírita. Eu tinha encontrado Jesus novamente, agora através do Consolador prometido. Entretanto, passei por momentos testemunhais que eu não conseguia entender algumas posturas espíritas. Pensei em largar tudo, quiçá retornar para o interior. Foi quando, então, numa noite, eu liguei para a dona Edna, minha mãe, e disse: mãe, tenho passado por isso. Minha mãe deixou falar, fazer a catarse, e quando eu terminei, ela falou: fale com ela. Naquele momento, eu estava tão angustiado, tão triste, que eu não conseguia entender o que era ela. Ela quem, mãe? Maria. Ela enviará a resposta ao seu coração.
Meus irmãos, é Natal na terra todos os dias. Todos os dias Jesus nasce, a fim de que possamos desabrochar, tal qual rosas que necessitam do sol. Maria também é um destes sóis que ilumina a noite densa da terra. Ela sussurra em nossos ouvidos que tudo passa, que as dores passam, e se perseverarmos até o fim, alcançaremos o topo da montanha das espirituais conquistas que nos fazem renascer ao longo dos evos, ao longo dos milênios. Por assim o ser, quando iniciamos esses dias em que lembramos o nascimento de Jesus de Nazaré na terra, que possamos oferecer o nosso coração, a fim de que ele converta-se em uma verdadeira manjedoura, para que Jesus nasça efetivamente em nossas vidas, cresça em nós, vibra em nós e atua em nós, de tal maneira que a nossa identidade não mais seja encontrada, mas sim a de Jesus, em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir, em nosso sentir. Por assim o ser, quando eles nos abraçam, sob as bênçãos de Maria e de Jesus, que possamos pensar e ter a certeza que tudo passa, as nossas dores passarão, as lágrimas não mais existirão, se persistirmos até o fim. Um santo Natal, em que em 2016 possamos permanecer no propósito de amar e servir a Jesus sempre. Muita paz.